Boa tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Chibus do canal Psiquiatron. Olha, em primeiro lugar, né, hoje à noite sai a aula dessa semana do nosso curso de sobrevivência intelectual para os membros de nível 3 do canal. Sejam todos vocês membros de nível 3. E inscrevam-se aqui nesse canal, claro, que ainda não foi inscrito. E agora nós temos um canal meu em colaboração com os meus amigos Rikishi e Henrique, que é só de comentário de anime e mangá, que é o canal Mangaton. O link está aqui na descrição, inscrevam-se todos lá. Bem, ontem saiu o trailer do live action de One Piece, certo? E muita gente gostou desse trailer. Eu confesso que não gostei. Não tive uma boa impressão desse trailer. Por vários motivos. Em primeiro lugar, mas assim, antes de mais nada, One Piece, ele é um anime, um mangá melhor para se adaptar em live action sobre certos aspectos que outros. Por quê? Porque One Piece ele não envolve muito a cultura japonesa. Você não precisa conhecer, para você entender o One Piece, você não precisa entender conceitos obscuros da cultura japonesa ou da cultura oriental mais genericamente, né? Como é o caso de muito shonen em geral. Por um lado, isso seria uma coisa que tornaria mais fácil você adaptar One Piece que outros, né? Mas, por outro lado, existem inúmeros problemas que tornam One Piece difícil de ser adaptado. Em primeiro lugar, você tem o seguinte: vamos lá, a maioria dos Battle Shonen, se você for ver bem, eles são muito abstratos. Eles têm um nível de abstração, é uma ação que é tão abstrata, tem coisas lá que são tão abstratas, que são tão fantásticas, chegam quase a um universal fantástico, de que falava lá o Vico, que é muito difícil de você adaptar em live action. É algo que requer um cuidado muito grande, certo? Quanto a esse aspecto, eu acho que em qualquer live action que se faça de anime e mangá, quem deveria ser a primeira pessoa a ser consultada? O Saban, o Rain Saban. Por quê? Porque o Saban conseguiu muito bem, conseguiu genialmente, diga-se de passagem, ele não, a equipe dele conseguiu genialmente fazer o Super Sentai funcionar em um contexto ocidental muito bem. Virou a fórmula do Power Rangers, né? E até com ações muitas vezes mais abstratas ainda, mais fantásticas. No caso, eu acho que se eles fossem contatar alguém, deveriam contatar o Saban.
certo? Sei que muita gente do meio nerd não gosta do Saban. Mas é inegável que a turma deles conseguiu colocar esse épico abstrato na mídia ocidental e em live action melhor do que eu acho que qualquer outra iniciativa, certo? Claro que tem algumas coisas que eles fizeram que foram tanto absurdas. Por exemplo, aqueles monstros, eles mantiveram aqueles monstros de papelão do Tokusatsu, às vezes até em alguns casos de uma maneira mais tosca, em outras menos tosca, mas eu acho que deveriam contatar em primeiro lugar Saban. Segundo lugar, Steve Wang, que era um homem do Saban e que ele desempenhou isso muito bem na versão americana do Kamen Rider, que ficou Kamen Rider Dragon Knight, né? Kamen Rider, o Cavaleiro Dragão. Ficou uma ótima série de ação abstrata, né? Você tem eles, por exemplo, muitas cenas dos personagens entrando em espelhos, saindo de espelhos. Isso ficou muito bom. O Kamen Rider Dragon Knight, a versão americana, né? Tem gente que eu já vi que não gostou, mas ao meu ver ficou muito bom. Esses dois são as pessoas que eu acho que deveriam ser contratados. Pede para o Saban levar a equipe dele. O Steve Wang também talvez dá algumas sugestões. E o One Piece, ele é um Battle Shonen de ação muito abstrata. Você tem coisas ali que funcionam muito melhor no desenho. São quase impossíveis de fazer fora do desenho. Que é muito difícil que haja efeitos especiais capazes de duplicar aquilo ali. Porque tem muitas coisas que a física não permite aquilo ali, né? As coisas que só funcionam no limite do domínio da técnica do desenho, né? Que muitas vezes são aquelas coisas, né, até que dá para você bidimensionalizar, mas não dá para você tridimensionalizar. Não dá para você fazer, às vezes, nem uma representação tridimensional, né? Às vezes. Aí, criar efeitos especiais de muitas ações mais abstratas é muito difícil. Ao menos já se fez, mas é algo difícil de fazer. Outro problema é porque o que foi feito com Going Merry nesse live action foi uma coisa horrorosa. Porque aquela carranca do Going Merry, ela tinha uma intenção de ser um sinal assim aconchegante, um sinal de um certo aspecto cômico em um mundo, em um contexto muito dramático, em um contexto de pirataria, em um contexto de roubo, de crime, né? E eles transformaram aquela carranca em algo que, além de mal feito, dá para você ver claramente que aquilo ali não é madeira, que aquilo ali é papelão. Além de muito mal feito, aquilo ali é um negócio grotesco e sinistro. Mais sinistro que qualquer carranca eu acho que tenha no One Piece. Qualquer figura de proa que tenha no One Piece. Não sei qual era a intenção deles em fazer aquilo ali.
Porque os navios dos Mugiwara no One Piece, eles têm a intenção de ser algo lúdico, de ser algo aconchegante, de ser algo que, inclusive, anime tanto os personagens quanto o leitor. Mas eles criaram algo muito bizarro e sinistro, quando seria muito fácil você criar uma coisa parecida com o mangá. Não sei o que é que eles queriam fazer nisso aí. Agora, o problema é o seguinte, é que o One Piece, em específico, ele é um mangá muito difícil de fazer caching. O caching do One Piece é algo difícil de se fazer. Por quê? Porque os personagens do One Piece, nas proporções deles, isso é um problema que muitos mangás e animes já tem, mas no One Piece isso é pior. Nas proporções, nos atributos físicos, etc., não são pessoas reais. São pessoas que existem em um universo abstrato, às vezes cômico, e que é um universo de quadrinhos. Um universo que, como eu posso dizer, tem inclusive uma linha muito tênue ali entre o cômico e o dramático, que é muito difícil de ser mantido e que o próprio Oda não sabe manter muito bem. Muitos dos personagens do One Piece são caricatos e são intencionalmente caricatos. Por exemplo, o Sop, ele tem aquele nariz gigante, que é uma referência ao Pinóquio, o nariz do Pinóquio, porque ele é mentiroso, né? Não dá certo você colocar isso, certo, num live action. Não dá. Não dá certo você colocar isso no live action. Agora, se você não, se você deixar de colocar, fica algo muito estranho. Descaracteriza o Sop. Pra mim, aquele personagem ali não é facilmente reconhecível como o Sop. Para mim, aquele ali não é o Sop. Aquele ali é um personagem de Piratas do Caribe. Aquilo ali é um cosplay de Piratas do Caribe. Por exemplo, no One Piece você tem pessoas que tem 3,5 metros de altura. Você tem pessoas que elas, em grande parte na roupa, etc., tem referência a piadas internas, a trocadilhos. Trocadilhos com referências diversas na língua e na cultura. Muitos personagens cujo aspecto muitas vezes é uma metáfora visual, ou é uma longa brincadeira do Oda, né? E aqueles personagens ali são os personagens de um mundo lúdico de quadrinhos. Não são personagens da vida real. Claro que anime e mangá já tem algumas coisas que nunca dão certo. Quadrinhos no geral, por exemplo, anime e mangá tem muitos personagens que tem cabelos e olhos de cores que não são de nenhum lugar, né? Cores que não existem, né? Quando você coloca isso no live action, não dá. Você tem personagens ali de anime e mangá que não são de etnia nenhuma, mais ou menos. É muito difícil você... Qual é o país onde eu vou
procurar aquele casting, né? O pior é que o Oda já disse quais eram os países certos. Parece que não seguiram, né? Parece que não seguiram. No geral, eu sou muito pessimista quanto a esse live action. Certo? Sou muito pessimista. Parece que vão querer colocar a Nami como uma mulher empoderada, alguma coisa assim, né? Apesar de que eu acho que eles não vão conseguir mexer muito nisso aí, porque isso é algum tipo de pauta que não combina com One Piece. A verdade é essa, né? A verdade. E fora do Brasil, otaku não gosta tanto assim dessas pautas. Não vou dizer que não gosta, mas não. O otaku estrangeiro não é tão ligado a isso aí quanto ao brasileiro, né? Apesar de que é o seguinte, essa série é feita para o público americano, né? E os Estados Unidos são um país onde quem gosta de One Piece não é otaku. Porque assim, One Piece, no início, quando ele primeiro chegou nos Estados Unidos, e na versão da 4Kids, fizeram uma coisa horrorosa. Fizeram um mondrongo. Aquela versão americana do One Piece feita pela 4Kids. Agora, quando veio a segunda versão, depois da falência da 4Kids, coincidiu também com o fim do Naruto, que era um rival. O One Piece acabou virando um fenômeno cultural nos Estados Unidos. O One Piece hoje, ele é muito mais popular nos Estados Unidos, eu acho, que o Dragon Ball, ou o Naruto, ou o Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Que fez muito sucesso nos Estados Unidos, muito mais que o Brasil, ou o Inuyasha, que também fez muito sucesso nos Estados Unidos. O One Piece é muito mais popular do que qualquer um desses. O One Piece é muito mais popular hoje do que qualquer um desses foi no seu auge. A um ponto de que você tem vários jornais americanos que tem coluna semanal de comentário do One Piece, do mangá do One Piece. Então, assim, quem é fã do One Piece hoje nos Estados Unidos não é mais otaku. Não é mais só otaku. E eles sempre querem capitalizar em cima disso aí. Né? Sempre querem capitalizar em cima desse fã geral, né? Que tem expectativas e que sempre vai se lascar, porque nunca deu certo nenhum desses live actions americanos de anime e mangá, certo? Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.